Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. E o tema central que consideramos para esse capítulo é: Deus justifica o injusto. Esse capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos, eu diria que é a base de todo o cristianismo. É que a justificação pela fé em Cristo Jesus é onde nós vamos falar da salvação de toda criatura humana. Se dá pela justificação pela fé em Jesus. Esse é o ponto central, né, da doutrina de Romanos. Mas no capítulo anterior, os judeus fizeram algumas objeções ao apóstolo Paulo. Qual, pois, é a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Porque foi dito que a circuncisão não tinha nenhum valor, que o judeu, o descendente de Abraão, é aquele que tem fé em Jesus, que coloca a sua fé em Jesus, que crê em Jesus. Então ele vai perguntar qual é a vantagem de ser judeu ou a utilidade da circuncisão. Aí pode dizer muita, porque sobre todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. Ele vai dizer que tem um valor porque, na realidade, a palavra de Deus, né? Os judeus tinham conhecimento, tinha a Torá, e os pagãos não tinham esse conhecimento. Então tem essa vantagem, porque já conheciam a palavra de Deus. Aí, e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles irá a desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Porque a palavra de Deus, ela está posta, e muitos vão crer, e muitos não vão crer. E o fato é que a incredulidade de alguns não vai desfazer a fidelidade de Deus. Deus é fiel para conosco. Deus é fiel para aqueles que o amam, aqueles que crerem no seu Filho. Então, independente de uns venham a crer, outros não, a fidelidade de Deus será sempre mantida. Paulo está explicando tudo isso. Seja Deus verdadeiro e mentiroso, todo homem, segundo está escrito, para ser justificado nas tuas palavras e venha a vencer quando for julgado. Ou seja, aqueles que vão colocar a fé em Jesus Cristo, aqueles que vão crer naquele ato na cruz, que vão se apropriar daquele ato, vão vencer quando forem julgados, não tenha dúvida. Até porque, para estes, por presciência, já está com o nome escrito no livro da vida. Mas ele vai dizer, mas se a nossa justiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto para aplicar a sua ira? Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Evidentemente que Deus vai ter o dia do julgamento. E não há em nenhum momento injustiça de Deus, porque Deus deu a todas as condições para que a humanidade se arrependesse e viesse a crer em Jesus. Ele morreu, ele ressuscitou, subiu aos céus, mandou o Espírito Santo para nos convencer do pecado, para aquela regeneração. Ele regenerou, ele justificou aqueles que creem em Jesus Cristo. Nos tornamos filhos de Deus por adoção. Tudo isso é feito quando você coloca a fé em Jesus. Mas, e por que dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que faremos, pratiquemos males para que venham bens? Aqui ele está fazendo uma coisa interessante.
Lá em Romanos 6, vamos ver que eles vão dizer: olha, se Deus trouxe a graça salvadora como fundamento da salvação, então quer dizer o seguinte: quanto mais eu pecar, mais graça eu recebo. Essa era a ideia. Quanto mais eu pecar, então eu devo pecar mais para receber mais graça. E que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam o que fazemos? Praticamos os males para que venham bens? Ou seja, eu devo praticar mais, pecar mais para que venha mais graça? A condição desse é justa? Aí ele vai dizer que todos os homens estão na condição de pecadores. Não há um sequer na face da terra que não tenha pecado. Por quê? Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como os gregos, estão debaixo do pecado. Quando houve a queda do homem, quando Adão caiu, Adão, ele era o representante da raça humana. Então, não foi Eva, foi Adão que foi representante da raça humana. Então, em Adão, todos nós pecamos. Porque Adão pecou antes de ter filho. Então, a criança já nasce pecadora. O pecado dela é um pecado, original, ou seja, e quando ela não tiver consciência, é um pecado herdado. Quando ela não tiver consciência, ela é um anjo, ela se morrer vai para o céu. Agora, depois que tiver consciência, é preciso retomar o relacionamento com Deus que foi perdido. Na morte espiritual, o nosso relacionamento com Deus está perdido. Nós precisamos ser vivificados pelo Espírito Santo para que voltemos a ter esse relacionamento com Deus. E ele vai dizer, ele vai citar aqui várias passagens, usando os salmos, da nossa condição de pecador. Não há um justo sequer. Por quê? Porque o pecado acometeu toda a raça humana. Adão é nosso representante. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Mas aqui é interessante que o cristianismo, ele veio até nós, porque a palavra de Deus é a sua voz. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, é Deus vindo ao nosso encontro para nos capacitar, para o Espírito Santo fazer a obra. E essa graça você pode receber ou não. Ela é reversível. Então, não há quem busque a Deus, mas Deus vem até nós através da sua palavra. Todos se extraviaram, almas se fizeram inúteis. Não há um que faça o bem. Não há um nem sequer. Mas como eu falei, quando nós escutamos a palavra de Deus, ela vem e a palavra de Deus junto com o Espírito Santo, ela nos regenera. Evidentemente que, mesmo com a morte espiritual, nós não perdemos a capacidade de atender o não chamado de Deus. A morte espiritual é o afastamento do homem de Deus. Mas eu não vejo que com a morte espiritual, com a queda do homem, o homem não tem mais a capacidade nenhuma, de chegar até Deus pela sua depravação. Eu creio que nós ainda continuamos, com a capacidade de atender o não chamado de Deus. Evidentemente que uns vão querer, outros não. A boca está cheia de maldição e de amargura, sim. Por quê? Porque é o pecado que ele leva consigo. Seus pés são velozes para derramar sangue. O pecado leva a isso. Há pessoas que um coração cheio de maldade e leva ao assassinato de tantas pessoas. Os seus caminhos à destruição e miséria.
Então, tudo isso que ele está falando aqui, não há temor a Deus diante de seus olhos. Tudo isso é o pecador ainda não regenerado. Aquele que peca deliberadamente. Mas quando há conversão, o nosso pecado, ele é acidental. O verdadeiro convertido, ele não vive mais na prática do pecado. Ele tem consciência disso. Quando ele peca, esse pecado não é para a morte eterna. Porque uma vez que você foi justificado por Deus Pai, você não perde jamais a salvação, meu irmão. Porque na justificação, o Senhor não está livre da vida. Mas ele também vai dizer que o judeu não constitui exceção. Não há exceção, isso aqui é para todos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que cale a boca e todo mundo seja culpado perante Deus. Então, quando estivermos no juízo de Deus, em frente ao juízo de Deus, você vai calar sua boca por quê? Porque Deus está com toda a sua história na mão. Você não pode dizer, eu não fiz isso, não fiz aquilo, porque tem um livro, Deus abriu os livros, o livro, que tem toda a nossa história, e o outro livro é o livro da vida. Se você está com o nome do livro da vida, você está sabendo a salvação. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem, porque não há distinção. Não há distinção em judeus e gentios. A nossa salvação é pela fé em Jesus Cristo. Quando eu coloco a fé em Jesus Cristo, quando nós colocamos a fé em Jesus Cristo, nós temos uma salvação da vida eterna. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, com Adão, todos pecaram, não é uns, todos. E carecem da glória de Deus. A regeneração é um ato de Deus. A justificação é um ato de Deus. A glorificação é um dia quando estivermos com Deus na eternidade. Mas tem um chamado processo desse meio, chamado de santificação. A santificação é um processo. É Deus, o Espírito Santo nos guiando os nossos passos. É um processo, é do homem. Diferentemente da regeneração, que é um ato de Deus, e da justificação. Mas ele vai dizer, pois todos pecaram da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então está aqui repetindo que a redenção se deu na cruz do Calvário. A redenção se deu naquele momento que Jesus veio, encarnou, e ele morreu em nosso favor. Esse é o texto mais rico da Bíblia, porque aqui está toda a maneira como nos leva à salvação. A quem Deus propôs do seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, da sua tolerância, deixado impor os pecados anteriormente cometidos. Vamos entender isso aqui, essa apropriação. Antigamente, antes da vinda de Jesus, como é que era feito? Lá no tabernáculo móvel, lá no deserto, era feito, lá no Santos dos Santos, era colocado sangue na tampa da arca, que era o propiciatório. Também lá em Jerusalém, no templo, existia o lugar santo e o lugar santo dos santos. Ninguém poderia entrar no lugar santo dos santos, exceto o sumo sacerdote uma vez por ano, para essa expiação dos seus pecados e os pecados de todos. Mas quando Jesus vem, aquela cortina que existia entre o lugar santo e o santo dos santos, ela é quebrada de cima para baixo, rasgada. Porque somente uma pessoa, somos sacerdote, tinha acesso a Deus. Quando o véu é rasgado, quando a cortina é rasgada, agora todos nós
temos acesso a Deus através de Jesus Cristo. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Porque através de Jesus, né, a nossa oração chega até o Pai. Porque Ele é nosso advogado lá no céu. Hoje é nosso advogado. Hoje nós temos as trombetas sendo tocadas, o juízo parcial de Deus com misericórdia. Mas na segunda vinda de Jesus, quando a sétima trombeta for tocada, não há mais nenhuma chance de arrependimento e de fé. Porque vamos entender, meu irmão, que a fé, o novo nascimento precede a fé. Você só tem fé porque nasceu de novo. Muitos dizem, eu nasci de novo porque eu tenho fé. Não. Você tem fé porque primeiro você nasceu de novo. Porque a morte espiritual não lhe permitia ter fé e se arrepender. Depois que você nasce de novo, o novo nascimento precede a fé, você agora tem condição de se arrepender e ter fé. E aí ser justificado por Deus Pai. Então é isso que Romano está dizendo. E essa propiciação aqui, que era feita uma vez por ano, no dia da expiação, derramando sangue daquele bode. Tem o bode emissário, né? E aquele bode da expiação. E o bode emissário ia para o deserto, para levar os pecados da humanidade. Jesus fez um sacrifício único por todos nós. Mas tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aqui está toda a história da nossa salvação. É a justificação pela fé em Jesus. Ele vai concluir dizendo, onde depois a jactância, o orgulho, foi de todo excluída porque lei das obras, não pelo contrário, pela lei da fé. Por quê? Porque a lei, ela não salva ninguém. Ninguém cumpria a lei, por quê? Se deixasse cumprir uma, você não cumpriu toda a lei. Mas Jesus, ele cumpre a lei. E naquele momento na cruz, ele paga a nossa conta. Nossa conta foi paga pelo derramamento de sangue de Jesus naquela cruz. E quando nós absorvemos aquilo que ele fez, nos apropriamos do que ele fez, nós somos resgatados. E aí ele vai dizer, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei, claro. Porque as obras da lei não salvam ninguém, a lei servia só para clarificar que somos pecadores, nos levar a Cristo. E ele conclui dizendo, é porventura Deus somente dos judeus? Não, é também dos gentios. Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Então, a questão da circuncisão não tem sentido nenhum. Como já falamos, Abraão foi salvo, foi justificado, porque creu em Jesus. Ele tinha já sido circuncidado? Não. Existia lei na época de Abraão? Não. Então, Abraão foi salvo, foi justificado pela fé em Jesus, pela fé, porque crê em Deus. Porque crê em Deus. E ele vai dizer, anulamos, pois, a lei pela fé? Ele diz, não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Jesus confirmou a lei lá na cruz, quando morreu em nosso lugar. Ali ele confirma a lei. E aquele ato, quando nós apropriamos dele, nós vamos ser justificados pela fé em Jesus. Esse é o livro mais rico da Bíblia. Porque é o livro que diz que nós vamos ter a salvação, somos justificados quando colocamos a fé em Jesus Cristo. Que Deus continue nos abençoando.